Boa noite a todos, a graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos, seja uma noite, como sempre, na presença do Senhor, então uma noite extraordinária, amém? Aos que estão chegando pela primeira vez, estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, estejam extremamente à vontade e que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Nós estamos aprendendo já ouvimos muito aqui acerca de igreja, um título que eu volto a dizer extremamente pertinente, inteligente, muito interessante, que aguça eu não diria a curiosidade, mas a necessidade que nós temos de nos percebermos como igreja. E o grande tema que a base tem puxado, tem buscado, tem pregado, é a igreja. Esse evangelho único, simples, transparente, de alcance, genuíno e escrituras. Palavra de Deus. Nada mais, nada menos. E a igreja que eu preciso? Falamos muito, que igreja que nós precisamos. Mas eu acho interessante é que o tema me sugestiona a olhar para mim, para saber que igreja eu sou. E isso me chama muita atenção. E eu espero que esta noite, em nome de Jesus, você possa se descobrir mais ainda que igreja você é e que igreja você precisa. Amém? Vamos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Amém? Vamos, versículo 24. Nós vamos ler do versículo 24 ao 30. E depois a gente dá uma olhadinha, uma lida no 36 ao 43. Mateus 13, a partir do versículo 24. Eu não estou conseguindo aqui, tá? Consegui. É profético esse negócio hoje, né? Não consegue, fala. Todos acharam? Nós puxamos acerca de igreja, e eu tenho refletido muito sobre isso, e quando eu estudava o texto, me veio muito à mente e encheu meu coração acerca dessas parábolas lindas que Jesus mencionou e que traz ensinos amplos para nós. Aqui não é diferente. Nós aprendemos que tipo de crente nós somos, porque o Senhor disse para mim e para você o que você deve ser. E você que é crente em Jesus é um crente verdadeiro. Se não for crente em Jesus, então você passa a ser um falso crente. O ensino é amplo, ele é abrangente e ele é instigante também. Exorta muito, porque nos faz confrontar com aquilo que nós estamos vivendo. E é uma realidade. Nós vivemos hoje tempos extremamente difíceis, tempos em que os valores estão sendo invertidos. Nós temos questionado, nós temos visto questionar muito a questão de honestidade, de transparência, de compromisso. Quando nós partimos para uma área conjugal, nem se fala. Quando nós partimos para compromisso com a igreja, às vezes eu particularmente, às vezes eu me envergonho.
Nós temos trocado muitas das situações, investido muitos valores. Nós não temos buscado na fonte. Nós queremos resolver por forças próprias. E Jesus vem ensinando de uma forma tão plena, tão branda, tão amorosa, mas tão exortiva, tão forte, tão assim que deixa, né, a gente cabisbaixo e envergonhado daquilo que nós estamos praticando. E eu queria falar com você hoje um pouquinho disso. O que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo. E quais as experiências que você tem tido na sua vida cristã, que talvez possa fazer com que você pense. A parábola que nós ancoramos hoje fala de joio e de trigo. E é interessante você tentar saber se você é joio ou se você é trigo. E o crente, né, esse evangeliquez que está por aí, quando se fala de joio, esquece de muitas coisas e começa a olhar para a vida do vizinho. Mas, volto a repetir aqui também, eu ouvi algo extremamente interessante, a palavra é para você. Para você, para mim e para você. E que hoje nós possamos absorver e aplicar nas nossas vidas. Muito bem, está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntavam: o senhor quer que o tiremos? Ele responde: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Vamos pular lá para o versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim, o Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Senhor, nós somos gratos a Ti pela liberdade de culto, por poder apregoar no Teu santo nome. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine essa noite. Nos traga ao nosso coração paz, que seja um coração manso para receber, mentes abertas, para que nós possamos discernir, Pai, e aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que Tu queres, Deus, acerca da Sua palavra para nós, que é o nosso verdadeiro itinerário, nosso verdadeiro caminho. Nós cremos, Pai, que aplicando em nossas vidas estaremos mais perto de Ti. Em nome de Jesus, que a Sua vontade seja feita em cada um dos seus aqui esta noite. Que qualquer incredulidade,
qualquer palavra contrária à sua, não exista aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Crentes verdadeiros e falsos. E nós estamos justos, ou melhor, juntos e misturados. Estamos juntos e misturados, verdadeiros e falsos. Crentes que exercem uma boa conduta e crentes que aparentam exercer. Nós estamos juntos e somos uma igreja visível. Fazemos parte dessa igreja. E aqui é o terreno do preparo, é o terreno do começo, né? Onde nós somos provados para sermos aprovados. E não é diferente, não foi diferente com aquele povo. O povo judeu, eles aguardavam ansiosamente o reino dos céus. Mas eles mantinham mantinham sobre este reino, sobre isso que havia de vir, eles mantinham algumas coisas, alguns conceitos errados. Então Jesus passa a ensinar acerca e a respeito de reino. E falamos tanto sobre isso, mas muitas das vezes não sabemos, não entendemos e não nos posicionamos para adentrar a esse reino quando ele vier. Então Jesus ensina a respeito desse reino. E Jesus ensinou sobre o reino dos céus através de parábolas, a fim de esclarecer as ideias erradas daquele povo. E todos vocês sabem o que é uma parábola. É uma ilustração. E Jesus, mestre, né? Eu fico extremamente emocionado de ver, de ler, de ouvir acerca das parábolas de Jesus. E Jesus ensina acerca do reino do céu através dessas parábolas. Hoje nós vamos ancorar aqui na parábola do joio e do trigo, o verdadeiro e o falso crente, né? Os que estão em Jesus e os que não estão, os que estão com e os que não estão com, aqueles que realmente se vestem de ovelha e são verdadeiros lobos e vice-versa. Jesus pronunciou essa parábola num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Ali naquele dia uma grande multidão, ele se reuniu ali perto dele, e então ele sobe num barco, né, e aquele pessoal, aquela grande multidão ficou em pé na praia, escutando os seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas. E essas parábolas eram acerca do reino dos céus. Primeiro ele contou 4 diante daquela multidão. Ele falou do semeador, o joio e o trigo, grão de mostarda, a do fermento, né? Agora já as últimas 3 foram contadas exclusivamente aos seus discípulos. O tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. As 3 últimas ele conta exclusivamente aos discípulos. E vale dizer aqui que as parábolas eram como se fossem janelas abertas para uns, mas eram portas fechadas para outros. As multidões a que Jesus falava, e Jesus falava por parábolas, foi para que se cumprisse a profecia do Salmo 78. Você vê o versículo 2 lá do Salmo 78 que diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Marcos, entretanto, ele acrescenta tudo, ou algo, um pouquinho mais. Olha o colchete, ele acrescenta um pouquinho, e ele diz: Jesus explica em particular aos seus próprios discípulos. Provavelmente a parábola do joio e do trigo foi contada na sequência da parábola do semeador, porque a gente percebe que há muita semelhança entre elas, e elas utilizam como pano de fundo a agricultura, e igualmente falam de um semeador, falam de uma lavoura
e falam de sementes plantadas. Mas, ao mesmo tempo, essas duas parábolas, elas também possuem diferenças extremamente significativas. Na do semeador, só há um tipo de semente sendo semeada, a boa semente. Por isso a mensagem ela enfatiza a forma com que essa semente é recebida pelos diferentes tipos de solo. E além disso, na parábola do semeador, o maligno aqui ele aparece como aquele que arranca a semente de determinado tipo de solo. Agora, na do joio e do trigo, há dois tipos de sementes: a boa e a ruim. Então eu percebo, e a gente tem que enfatizar, então a ênfase ela é posta aqui no semeador, sobretudo na forma como ele trata a realidade de haver semente ruim plantada em sementes boas. Por último, aqui na parábola do joio, o inimigo ele aparece como sendo aqui o responsável em plantar a ruim. Aqui tem um para a gente dizer, esse aqui é o culpado, ele que botou a coisa ruim aí, ó. Então vale dizer que existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura, e por isso a gente vê que consistia muito e fazia muita presença na vida do povo daquela época, a agricultura. Então acho que por isso que é tão mencionado. Tá bom? Dito isto, voltemos aqui ao Evangelho. Essa parábola, ela fala sobre a existência de algo bom e de algo ruim. Ela fala do mal no meio do bem e também fala da definitiva separação entre eles. O bem e o mal serão separados, não vão estar mais misturados. Então hoje nós vamos meditar juntos no significado que é de muita importância aqui nesse pronunciamento de Jesus. De forma semelhante, volto a dizer, a parábola do semeador, também, como a parábola do semeador, essa parábola do joio aqui é também de fácil entendimento. Ao lê-la, nós já compreendemos de uma certa forma. Então é de extrema facilidade compreendê-la. Nós percebemos aqui, a pedido dos discípulos, no versículo 36, o pedido de explicação. E nós percebemos também, entre o versículo 37 e o 39, o significado do que Jesus dizia. O semeador aqui não é o crente alcançado pela graça, mas é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente aqui não é a palavra, mas os filhos do reino. O joio, por sua vez aqui, são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa aqui é a consumação dos séculos. E os ceifeiros aqui citados são os anjos. Portanto, ao que eles não haviam entendido, Jesus explica. O semeador aqui não é o homem, mas o Filho do homem, ou seja, sou eu. É Ele próprio. Quero dizer também a você que esse título, Filho do homem, é a autodesignação mais usada por Jesus. E este é um título muito significativo porque aponta tanto para a sua plena humanidade como para a sua plena divindade. Ele cita muitíssimo isso. O campo aqui na parábola serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa o filho do reino, enquanto que o joio representa os filhos do inimigo. Vamos repetir. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos,
e explicava Jesus aos seus. Esses anjos, a serviço do Senhor, no final, tirarão do reino todo o joio. No final, tudo que não presta vai para a fornalha. Tudo que não é, vai para a fornalha. Ou seja, tudo que foi semeado pelo inimigo, pelo maligno, vai ser queimado. Os ímpios, aqueles que praticam o mal, os que são motivos de tropeço, os mentirosos, os enganadores, os falsos mestres, rasgando o linguajar, toda a bagaceira na fornalha ardente. E a palavra diz que haverá choro, ranger de dentes. Agora, por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, os comprometidos, os obedientes, brilharão como o sol no reino de Deus. Vão estar guardadinhos no seu celeiro. Glória a Deus. Eu acho que vocês não entenderam isso. Está guardadinho no celeiro. Amém. Resumidamente, nós poderíamos dizer que essa parábola, Jesus compara o reino dos céus a uma lavoura. E resumindo isso, a gente percebe sim um homem que semeia boa semente ali no seu campo, e durante o período de descanso vem um adversário e semeia o joio, o lado ruim da coisa, algo para matar. Passando o tempo, esse trigo ele cresce, ele frutifica, mas junto dele também aparece a erva daninha, aparece o mato. Quando as pessoas constatam essa mistura, alguns se preocupam em tirá-las. E aqui a gente vê no texto que o servo chega a interrogar o seu senhor, porque está havendo essa coisa. Chega. Então era mais ou menos isso. Então, antes de nós adentrarmos na exposição do texto, eu queria e gostaria de falar sobre o joio e sobre trigo. Eu não sei se você já viu uma plantação de trigo. Eu já estive em uma. E você pode até não acreditar, mas eu já peguei uma enxada para capinar algumas ruas que me eram dadas lá na minha adolescência. E eu conheço bem a agricultura. Não trabalhei tanto quanto os meus irmãos, mas trabalhei um pouquinho. E naquela época não era exploração infantil, não. Naquela época era muito bom fazer isso. Eu me orgulhava de chegar em casa e levar para o meu pai alguma coisa que eu tinha ganho. Parece que as coisas mudaram um pouquinho, mas tudo bem, né? Enfim, eu não sei se vocês já viram uma plantação. Necessariamente, qualquer tipo de plantação, você vai ver que brota junto algumas coisas que não é legal. E a gente percebe que quando Jesus traz essa ilustração aqui, traz essa parábola, o objetivo que ele tinha era de expressar a ideia de semelhança e contraste. E isso aqui a gente vê que é perfeitamente alcançado quando ele usa a questão das duas sementes. O joio do qual Jesus fala nessa parábola aqui, trata-se de uma erva terrível, terrível, eu não sei, eu acho que eu botei aí, tem até um nome esquisito tecnicamente, tá? Então ela é Lolium
temulentum, eu não sei como é que pronuncia, mas é um nome técnico do joio lá, da erva ruim, né? Então o objetivo de Jesus era alcançar as pessoas e colocasse essa ideia, o que era ruim para eles, usando o linguajar que eles entenderiam, porque eram agricultores. E é fantástico Jesus quando fala com as pessoas, porque ele usa aquilo que você é. Muito bem, que servem para todos, né? Então essa erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras, de arroz, de trigo, em muitas lavouras. E em seus primeiros estágios, né, logo quando ela começa, quando ela ainda está em folhas, ela se assemelha muitíssimo com o trigo. São muito parecidos, não dá para distinguir, tá? E ela vai, de uma certa forma, a quem planta, a quem cultiva, fica meio que inviável tentar arrancá-la, porque pode se confundir e arrancar o que é bom, que é o trigo, né? Mas as semelhanças, elas começam a parar por aqui. O joio, ele pode ser hospedeiro, tecnicamente falando, isso aí eu fui pesquisar para, lógico, né? Se tiver algum agrônomo aí, pode me ajudar depois, se tiver alguma coisa errada. Mas o joio, ele pode ter um hospedeiro, ele traz um hospedeiro de um fungo que produz venenosas toxinas. E essas toxinas, elas podem causar efeito de extrema gravidade em quem consome o produto, tanto em pessoas como em animais. Então, se você, essa toxina que vem com essa erva, se não for tirado, se não for tratado, você pode contrair doenças severas, né? Então, portanto, o trigo, como ele é base de variados alimentos, né? O pessoal da panificação aí que eu diga, né? O joio é uma erva danosa a ele. Mas, como eu estava dizendo, essas semelhanças, elas começam a parar por aqui, porque ao amadurecer, quando as espigas são formadas, essas semelhanças, entre essas duas sementes, elas acabam. Aí vem o dia da colheita. E no dia dessa colheita, quem estiver fazendo não vai confundir o que é bom e o que é ruim. Quem planta sabe que quando for colher, vai saber o que colher. Então, meus irmãos, trazendo para o contexto espiritual, para aquilo que nós queremos aqui entender de que Jesus está nos ensinando, o diabo é um opositor da obra de Deus. É um joio. E como ele não pode destruir o crente verdadeiro, como ele não pode tocar naqueles que são de Cristo, a boa semente semeada na boa terra, como ele não pode tocar, ele planta no meio desses crentes, no meio desse solo, no meio uma falsa semente. Ele coloca lá um falso crente, um falso mestre, um falso discipulador, um falso adorador, um falso pastor, um falso irmão, e vai. É falsidade para todo lado. Do diabo não pode se esperar outra coisa. Então, nós devemos ter um extremo cuidado. Nós precisamos estar de forma sempre alerta sobre essa realidade que está na igreja, que pode estar ou alcançar você. Nós precisamos estar atentos, então nós devemos ter cuidado. Porque Paulo escreve lá ao povo de Corinto, ele escreve lá em 2 Coríntios 11 sobre crentes falsos. Ele ensina lá entre o capítulo 11, versículo 26, ele fala. Ele traz, né, ele demonstra o que é ser falso a serviço do reino. Lá em Gálatas, se não me falha a memória, no capítulo 6, vai mostrar quem acredita num evangelho falso. A Bíblia está recheada de
de detalhes para te proteger. Em Romanos 10, entre o versículo 1 e 3, você vai ver ali o que é uma estimulação para uma falsa justificação. Paulo escrevendo: será que nós não temos que pegar? Eu sou encantado com essa intitulação dessa série nossa. Será que nós não devemos pegar esse título aí, de qual é a igreja que eu quero, e inverter e dizer assim, qual é a igreja que eu sou, para a gente ver se a gente se conserta mais? Porque é muito bonitinho. Graxinha no sapato, camisinha bonita. Nós estamos quase igual, né? Todo aí cheio de aparato. E como é que está por dentro? Nós estamos marcando ponto nos domingos, ou nós estamos vindo para ouvir e realmente aplicar nas nossas vidas? Está chato ouvir as verdades do Evangelho? Porque se tiver, meu irmão, você está no lugar errado. Porque elas não são para denegrir a você, elas são para elevar, para te levantar, para te erguer. E é aqui que nós entramos, é aqui que nós precisamos. Os crentes, nós aprendemos, não se disfarçam de filhos do diabo. Quem é crente não se mistura com joio, não participa daquilo que não condiz com a palavra. Essa semana eu ouvi tem hora que é difícil. Quem me conhece sabe que eu sou meio impaciente, eu acho. Não sei se é isso que eu sou. Acho que sim. Olha, pastor, esse negócio de igreja aí está certo, mas porque a gente faz as coisas erradas, depois a gente vai lá. Eu não vou nem dizer que a pessoa me disse que estava fazendo durante a semana, para no domingo estar na igreja. Eu conheço gente fazendo parte de ministérios de igreja que não podia passar nem na porta. Nós que defendemos um evangelho pleno, um evangelho de transformação e de alcance, ou que pelo menos tentamos defender esse evangelho, nós estamos chacoalhados, esculhambados de todo jeito. A gente recebe ameaças sutis. Clóvis, o que eu diga, tanto que ele deve ouvir aí. Mas a gente recebe por defender a verdade. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente tem tanta dificuldade, e basta a gente abrir o coração e confessar aquilo que a gente não quer ser. Porque de repente você não quer ser crente. Não force a barra para nada não, que vai dar tudo errado. Se você quiser, vai acontecer, porque Ele vai estar com você. Mas se você não quiser, não vai. Então a questão não é igreja, a questão não é pastor, a questão é sua. É você que tem que se portar como trigo ou como joio. O que é que você é? O que é que nós somos? Verdadeiros crentes, volto a dizer, não se disfarçam de filhos do inimigo. O apóstolo ele diz, ele traz o oposto disso. O verdadeiro crente, ele não se disfarça, é o oposto, porque a verdade é Satanás é que se finge de anjo de luz.
Satanás é que vai te pegando aos pouquinhos. Ah, não, isso é normal, isso é tranquilo. Mas de repente você está vivendo mais a sua normalidade do que o Evangelho de Cristo. E a sua normalidade vai te matar, porque é joio. É esse negócio aí desse lolo tetelatum, sei lá que diacho é isso. Essa coisa complicada. Mata. Sabe por quê? Porque ele se disfarça de anjo de luz. E os servos do diabo, eles imitam os filhos da justiça. E Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios 11 também. Está tudo na sua mão. Traduzido aí bonitinho para você, um manual de conduta. Bíblia. Me perguntaram ali, seu time está jogando hoje em São Luís. Eu falei, tá, é 200 conto o ingresso. Aí um disse, é por isso que eu não fui. Será que se eu pudesse pagar, eu estaria lá e estaria deixando de estar aqui? Muitos fazem, eu já fiz. Mas eu preciso aprender a escolher o que é que vai me edificar, o que é que vai ser bom para mim. Ver uma partida de final de campeonato ou deixar Jesus me tocar para que eu me torne uma pessoa melhor. E de repente, o dia desse toque é hoje. Quando as Escrituras reconhecem, escute isso, quando as Escrituras elas reconhecem a dificuldade de se distinguir as ovelhas dos bodes, você que é estudioso sabe o que eu estou falando. A questão central não é que os crentes possam parecer incrédulos, mas, pelo contrário, que os ímpios frequentemente parecem justos. Por isso a dificuldade. Tem muita gente ruim se passando por gente boa. E a moçada segue. Famosos inventam as coisas, ou a negada segue. Em outras palavras, o rebanho ele deve estar alerta para os lobos vestidos de ovelha, sim. E não tolerar ovelhas que fazem o papel de lobo. Isso é intolerável. Que essa noite nós possamos estar iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para entender, para discernir a palavra que vai ser pregada, que vai ser exposta. Essa parábola ela me leva a olhar para mim mesmo, me cortou profundamente, me mostrou o quanto eu tenho que mudar, o quanto eu preciso buscar, o quanto eu necessito da misericórdia e da graça do Senhor. Essa parábola a qual nós ancoramos hoje fala de caráter. Ela fala do caráter heterogêneo atual do reino, mas também ela ressalta sua consumação futura em plena pureza, em pleno esplendor. Assim como em uma lavoura, que enquanto as plantas crescem, ervas indesejadas também crescem junto. Coisas que você não quer aparecem. Assim também ocorre no reino. Mas no final, não se esqueça, tanto a lavoura quanto o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza. Não se esqueça disso. Essa limpeza vai ser extremamente rigorosa. E isso é palavra. E quantos creem na palavra? Então esteja atento, esteja alerta, seja esperto. Eu acho que a gente passa por um significado dessa parábola que vem nos apontar a realidade de a existência do mal entre o bem no reino, e que em determinados estágios o mal se alastra de uma forma tão sorrateira
que a gente não percebe, a gente não consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. E aí aparece muita legalização dentro das igrejas. Isso é só um detalhe, é só um golinho, é só uma festinha. Aí daí a pouco você está se trocando pelo gole e pelas festas. Você está se trocando coisinha boba. Você está trocando pela coisinha boba. Vamos à palavra? Versículo 24 e 26. Eu queria destacar, a partir daqui, algumas lições extremamente preciosas com vocês. E a primeira que eu gostaria de citar é que crentes verdadeiros e crentes falsos estão nessa igreja visível. Nós estamos juntos, estamos misturados. Nós estamos juntos. Então vamos, versículo 24 e 26. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Muito bem. Os filhos do reino e do maligno estão presentes na mesma igreja. Crescem juntos. E é interessante que às vezes a gente observa que o joio, ele aprende mais rápido, para enganar mais rápido. Sabia disso? Às vezes a gente se depara aí com um joinho desse jeito. Tem um joinho por aí assim. Brincadeira. Mas quem aprende genuinamente na palavra, com a palavra, absorve e aplica, não tem perigo nenhum. Os filhos do reino são malignos, eles estão presentes, nós crescemos juntos. E é difícil a gente distinguir um do outro. De repente está eu e você está muito mais adentrando o reino do que eu. E você acha que não. Porque é muito difícil você identificar. Só você e Deus sabe quem você é. Muito bem. Essa mistura, esse crescimento junto tem algumas semelhanças, é fato. O crente verdadeiro foi plantado por Deus, mas o falso é plantado por quem? Aquele que não está com, veio com quem? Está com quem? Pronto, é com ele mesmo. Quem não está com Deus, está com o diabo. Tem meio termo? O verdadeiro é diferente do falso, não é verdade? Quem é o verdadeiro? É Jesus ou é o diabo? Se você está com o verdadeiro, então nós só temos duas sementes aí, né? Uma boa e uma ruim, não é não? Então olha só, um procede de Deus, e esse que procede de Deus tem uma vida transformada. Eu que o diga, das transformações que já tem na minha vida. Eu sei de onde Deus me resgatou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que eu não posso pagar por esse resgate. Eu sei o que Ele fez por mim. E eu sei que eu tenho faltado muito com Ele. Nós temos visto muitos convertidos em Jesus. Assim como nós temos visto muitos convencidos em si próprio. O verdadeiro é diferente do falso por sua origem e natureza. Um procede de Deus, há transformação de vida. O outro procede do diabo e tem uma vida de mera aparência de piedade. É só aparência, é só cortina. É só maquiagem. Eu ia falar pó de arroz, mas é antigo demais, aí eles iam dizer que eu era da terra do Nu. É só maquiagem, é só disfarce. A igreja visível, essa igreja aqui, ela é um campo onde crescem o bom e o ruim lado a lado.
Você não sabe quem está sentado do seu lado. Ah, é meu marido. Você conhece ele? São questionamentos que vão a extremos. Quanto tempo você me conhece e quanto tempo eu conheço você? E o que você sabe de mim e o que eu sei de você? Além daquilo que nós aparentamos ser. A coisa é muito séria. E fala de caráter. Nós devemos estar preparados para crentes incrédulos. Esses que chegam aqui dizendo que teve experiência com Jesus, que querem participar disso ou daquilo, que querem abraçar o mundo com as pernas, mas é só da boca para fora. São pessoas que requerem, que precisam, que necessitam, às vezes até de tratamentos clínicos mesmo. Estão extremamente enfermas. E são pessoas que às vezes estão do seu lado e você nem percebe. Filhos do reino e os do maligno, está tudo junto, está tudo misturado. Está aí no campo. Está no campo. Versículo 27 e 28. Nós extraímos aqui uma segunda lição. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Nós, comumente, a gente lida com pessoas, conhecemos pessoas que querem muito resolver as coisas. Deixa que eu dou um jeito. E acaba fazendo errado. Porque não ouvem. Porque não aceitam que pessoas a aconselhem. Leve conselhos a ele. Quem é você para me dar conselho? Nós somos assim. Eu tenho comigo, eu não expresso que eu estou ouvindo, mas eu registro tudo que me falam. E eu filtro muito para aplicar o que é bom na minha vida. Então, se algum dia você chegar perto de mim aí e falar alguma coisa, ele não escutou, eu escutei sim. E se foi bom, se for de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que eu vou aplicar. Eu vou copiar. Eu tenho aprendido a fazer isso. As duras penas, mas tenho aprendido. Enfim. A lição que nós tiramos daqui é interessante. Ninguém aqui, essa é a lição. Ninguém aqui, nessa igreja, tem, mas ninguém, nem eu e nem você, nenhum de nós, temos autorização para arrancar os crentes falsos do meio dos verdadeiros. Ninguém pode fazer isso aqui. Ninguém pode, não, você vai sair daqui, você não pode fazer isso. Você não tem autorização para fazer isso. Olha o que a gente aprende aqui. Nós não temos autorização e muito menos competência para fazer isso. Você sabe por quê? Para arrancar o joio do meio do trigo. Você sabe por que nós não temos autorização e competência? Porque nossos critérios, o meu e o seu de avaliação, são passíveis de erro. O único que realmente pode esclarecer isso, mostrar isso e arrancar, é quem é infalível. Nós correríamos, eu e você, nós correríamos o risco de arrancar o bom de dentro da igreja. E às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. Nós tiramos o trigo como se fosse o joio. Então essa separação, ela só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Quando os ceifeiros, que são os seus anjos, a saber, receber a ordem do Senhor
E de forma precisa, você pode ter certeza, ele fará a distinção entre um e outro. E aí eles se separarão. Naquele dia, o trigo irá para o celeiro de Deus, e o joio irá para o fogo. É isso. E se você está achando, até chegar lá eu estou me vendo, cuidado, pode ser hoje. Pode ser hoje. Nós temos que ter extremo cuidado com a disciplina dentro da igreja, porque às vezes a gente acaba arrancando pessoas boas do meio das ruins. E é algo que nós sofremos muito, até para fazer, para falar. Porque é difícil aceitar, e é difícil aplicar. Versículo 29. Vamos para uma terceira lição rápida, que o tempo está voando, né? Ele respondeu: você quer que a gente tire isso? Não. Olha o que diz. Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Está dando para acompanhar o raciocínio? Está dando para fazer uma comparação legal? Não estão ficando só na lavoura não, né? Já largaram a enxada, né? Não, é a resposta que vem do dono, né? Do dono, vamos falar assim. A igreja, ela precisa ter cautela. E é aqui que é interessante. A igreja precisa ter cautela ao exercer sua disciplina, para não jogar fora o trigo e nem promover o joio. Porque a questão não é só tirar o trigo, a questão é ficar promovendo o joio. E muitos caem nesse erro. Eu quero, e não a título de nós somos isso ou aquilo não, mas eu quero dizer para vocês que a base tem sob o comando de um ministério pastoral extremamente comprometido, voltado para a palavra, com a palavra, e fazendo tudo para estar dentro disso aqui, para não cometermos erros. E nós sofremos muito com isso. A gente nem consegue falar um com o outro sobre o sofrimento que traz em nós isso. Mas, como eu dizia, a igreja, ela precisa ter cautela ao exercer sua disciplina, para não jogar fora o trigo e nem promover o joio. Nós precisamos ter muita cautela para não tirar trigo pensando ser joio, ou proteger joio como se fosse trigo. O extremo rigor, a gente sabe, a gente aprende, a gente estuda, a gente pede para Deus realmente nos iluminar. O extremo rigor na disciplina pode bandear no risco fatal. A falta dela pode desencadear num erro fatal também. Na verdade, a gente, lá em 2 Timóteo 2, está escrito que só o Senhor conhece aqueles que são seus. Então, por isso, olhe para dentro de você. Seja o seu facilitador. Mostre para você mesmo o que você quer para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Mostre o que você quer para a sua família. Olhe o que você anda fazendo e olhe o que o Senhor quer que você faça. Todos nós somos um composto único de extrema necessidade quando somos bons. Nós precisamos estar de mão dadas uns para com os outros. Precisamos ter comunhão. Precisamos estar de joelhos dobrados. Precisamos orar mais. Spurgeon, ele alerta sobre o fato de que disciplinadores precipitados muitas vezes expulsam o melhor e mantêm o pior. E aqui nós aprendemos acerca de quem é quem e quem pode fazer o quê. Onde o mal é claro e aberto, não podemos hesitar
em lidar com ele. Está errado, a gente cai matando em cima mesmo. Infelizmente, vai ter que aguentar. Mas se está errado, nós vamos falar. E às vezes nós estamos cometendo alguma falha em não falar. Às vezes nós estamos vendo. E pior ainda, tem um monte de gente semeando. Aí já parte para essa semente ruim, da igreja falando mal um do outro, trazendo problemas que não tem nada a ver com eles. Fofoca, né? Você viu fulano? Você viu ciclano? E você? Você viu você? Tudo isso aqui é o que Jesus está dizendo. Evander, quem é você para tentar fazer isso ou aquilo? Eu faço. Onde o mal é claro, ele está aberto, nós não podemos hesitar em lidar com ele. Mas onde é questionável, é melhor esperar, dobrar o joelhinho, até que nós tenhamos uma orientação mais completa para tomar alguma atitude. Isso chama-se zelo, chama-se amor. Exortar em amor. A base é extremamente amorosa. Você já viu algum pastor da base fora desse contexto, de não amar você? Só se você não deixar. Mas nós somos apaixonados por vocês. E para me dizer isso para vocês, eu vou te dizer uma coisa: eu mudei muito na minha vida, viu? Para você ver como é difícil, né? Como é difícil a gente olhar um para o outro e dizer: meu irmão, eu te amo. Porque para o mundo, lá, se eu chegar aqui, né? Eu te amo, meu irmão. Ah, vamos falar mal de nós dois, né, Pedro? É assim, o campo lá é isso, é engano. Hendricks, ele enfatizou algo interessante. Ele escreveu assim: quão a miúde não tem os homens de eminente posição eclesiástica tentando expulsar da igreja os que, por uma ou outra razão, não os favoreciam, ainda quando às vezes não haviam cometido nenhuma falta. Com uma miúde só. Quem não se importa com o que acontece com o trigo, contanto que possa vamos dizer, desarraigar o trigo, o joio, aliás, não se importa com o trigo, mas se puder desarraigar o joio, demonstra possuir bem pouco da mente de Cristo. Se você não se importar com o trigo, mas se você também não tiver cautela para com o joio, está faltando alguma coisa de Jesus aí que não está entrando na cabecinha. Porque aqui Jesus não está explicando aos seus que porque é joio vai morrer. Não. Ele veio por quem? Pelos justos? Pelos bons? Ou foi pelos necessitados? Pelos perdidos? Vamos para o versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Embora o falso crente por um tempo possa ser visto como verdadeiro, né? Você olha, nossa, esse cara como conhece a palavra de Deus. E embora ele por um tempo ele possa ser visto como verdadeiro, sua verdadeira identidade será manifestada quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar, a máscara cai. No céu não há hipócrita, e nem no inferno crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros não tem no inferno, mas também não há hipócrita no céu. Naquele dia, diz a palavra, os santos e fiéis servos de Cristo
receberão glória, honra e vida eterna. Os mundanos, ímpios, os descuidados, os descompromissados, os não convertidos serão lançados na fornalha acesa. Pronto. Versículo 30 ao 43. 30, o 40 ao 43. Tem um salto aí. A gente já leu 30. Vamos ler aqui do 40 ao 43. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos são realidades inevitáveis. Se há uma coisa que você pode ter certeza, meu irmão, que você não vai poder evitar, é salvação ou condenação. Não vai ter como você escapar disso. Ou você vai ou você não vai. E a hora vai chegar. Para todos. Para todos. Então, pare de brincar com a palavra. Sobre a palavra. Com o Evangelho. Sobre o Evangelho. Não podemos esquecer que a bem-aventurança eterna, assim como condenação eterna, são realidades inevitáveis. Não podemos esquecer. Os crentes verdadeiros, celeiros de Deus. Os crentes falsos, amarrados e jogados na fornalha. Palavra. E ela vai se cumprir. Na mesma medida em que uns serão bem-aventurados, outros serão atormentados. Está avisado, está sendo avisado, está sendo falado sempre, há quantos anos, há quanto tempo, está na sua mão, está tudo aí anotadinho. O engano da obra do diabo não dura para sempre. O campo aqui é passageiro. As máscaras, pode ter certeza, dos falsos vão cair. Vão cair. E esses sofrerão penalidades para uma destruição eterna. Judas, versículos 6 e 7. Apocalipse 14. As máscaras vão cair. Apocalipse 20. Enquanto os filhos do reino desfrutarão de felicidade eterna. Apocalipse 21. Eu quero te dizer algo para a gente terminar. Você é um recipiente. Você é uma vasilha. Tá? Para receber. Os recipientes da graça aqui serão os recipientes da glória lá. Lá você recebe a glória. Você é um recipiente da graça aqui, será da glória lá. Amém? Amém. Temos que nos aperfeiçoar, treinar, né? O treinamento está aí. Né? Eu quero concluir com você usando as mesmas palavras que Jesus concluiu esta parábola, do versículo 43. Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E mais importante, que você leve isso no seu coração. Você tem ouvidos? Ouça. Vamos orar?
Aleluia. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Somos gratos pela tua palavra, pelos teus ensinos, pela riqueza, pelos detalhes que talvez passamos tão desapercebidos, Deus. Somos gratos pela tua proposta em nos direcionar, em nos mostrar o caminho do certo e do errado. Entendemos que a sua palavra, às vezes que nos exorta de forma tão forte, mas com extremo amor, é para nos encorajar a sermos lavradores espirituais, Deus. É para que nós possamos aprender com seus ensinos, a pregar, a procurar conduzir outras pessoas para o seu caminho, Senhor. E quando nós falamos em apregoar a sua palavra, Pai, nós não queremos subir, empunhar o microfone, nós queremos estar nesse campo lá fora, lidando com essas pessoas, Deus, buscando, através da tua palavra, o alcance dessas pessoas, Deus. Na verdade, o Espírito Santo faz um milagre, Senhor, a cada dia em nossas vidas, ao usar as suas palavras para nos fazer nascer, cada dia, a fé em Jesus Cristo, Pai amado. Nós queremos nos tornar outras pessoas. Nós queremos ser pessoas melhores, maiores em Ti. Nós somos gratos por tudo que temos e por tudo que somos. E é em nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e que nós te bendizemos. Amém.